E aí, alunos do CPTEC, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Antônio e nós temos mais uma aula hoje para falar hoje com vocês sobre potenciação com os números reais e passar também para vocês duas propriedades dos radicais, que são essas propriedades que eu estou mostrando para vocês aqui. A propriedade 1 é quando você tem uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, e você tem essa potenciação elevada a um expoente qualquer, tá vendo? Então esse expoente b que você está vendo aqui, ele pode vir para dentro do radical. Ele indo para dentro do radical, ele vai como o expoente da base. Ok, pessoal? Esse radicando aqui, o que você não pode esquecer é que ele tem que ser maior que zero ou igual a zero, tá bom? Ele não pode ser negativo. E a propriedade 2, a propriedade que diz o seguinte para você: toda vez que você tiver uma radiciação e você tiver o índice do radical igual ao expoente da base, você pode cancelar esse radical com esse expoente, sobrando apenas o radicando também, desde que o radicando não seja negativo, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos ver como funciona essas duas propriedades aqui na prática de resolução de exercícios. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, inscreva-se. O nosso primeiro exemplo está aí, ó. A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Quanto dá isso? Não esquecendo que o índice do nosso radical aqui é 2 também. Então, vamos utilizar a primeira propriedade e vamos pegar esse expoente que você está vendo aqui, que é 2, e levar ele para dentro do radical. Então, isso é igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Observe que o nosso radicando ele é maior que zero. E o índice do radical é 2. Então, nós podemos utilizar a segunda propriedade aqui, ó, que diz que quando o índice do radical é igual ao expoente, a gente pode desconsiderar esse radical e esse expoente e colocar apenas o radicando. Então, acabou. Nas aulas de matemática no dia a dia, a gente costuma fazer isso aqui, né? Ó, dar esse risquinho aqui, tá bom? Então, resultado do nosso primeiro exemplo, 2. O nosso segundo exemplo está aqui, a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, mesmo raciocínio. O nosso índice do radical é 2 e nós temos um expoente aqui fora, 2. Esse expoente 2 ele pode ir para dentro do radical. Vamos ficar então com a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Observe que o índice do nosso radical é 2, então nós podemos também desconsiderar esse radical e esse expoente, logo o resultado vai ser 3. Portanto, está aí 3. O próximo exemplo, a raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Nesse caso, nós vamos apenas fazer aparecer esse expoente 2 aqui dentro do nosso radical, ficando então com raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Como o índice agora não é igual ao nosso expoente, nós não podemos desconsiderar, tá bom? O radical e o expoente, ou seja, nós vamos ter que efetuar essa potenciação aqui dentro do radical e vamos encontrar a raiz cúbica de 100. Então, a resposta desse exemplo, a raiz cúbica de 100. O nosso próximo exemplo, nós vamos precisar efetuar a propriedade distributiva, que é esse exemplo que você está vendo aqui, ó. Raiz de 2 mais 2, eu quero multiplicar pelo número 1 mais raiz de 2. Bom, como isso deve ser feito? Vamos lá. Então, vou repetir aqui, ó, a raiz de 2 mais 2, que deverá ser multiplicado por 1 mais raiz de 2. Então, nós vamos efetuar aqui, vamos aplicar a propriedade distributiva. Esses dois termos aqui do nosso primeiro número real vai multiplicar, tá vendo? Os dois termos lá no outro parêntese. Então, nós temos duas multiplicações a serem resolvidas. Ó, a raiz de 2 vezes 1 e, posteriormente, a raiz de 2 vezes a raiz de 2. E esse outro número 2 que você está vendo aqui, ó, ele também vai multiplicar cada um dos termos lá no parêntese seguinte. Então, também nós temos duas multiplicações a serem resolvidas aqui, ó. 2 vezes 1 e, posteriormente, 2 vezes
raiz de 2. Bom, ao multiplicar raiz de 2 vezes 1, nós vamos ficar com raiz de 2, correto? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. E olha que interessante, ao multiplicar a raiz de 2 pela raiz de 2, nós vamos obter a raiz quadrada de 2 vezes 2. Aqui, 2 vezes 1, 2. E a nossa última multiplicação aqui, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo. Aqui agora a gente vai repetir esse raiz de 2, não tem como fazer nada. Esse raiz quadrada de 2 vezes 2, você pode resolver dessa forma. Raiz quadrada de 4, é claro que a gente sabe que isso vai dar 2. E o restante da nossa expressão a gente vai repetir. Bom, a raiz quadrada de 4, pessoal, é um número natural. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Perfeito? Então, nós vamos ficar com raiz de 2, que é o primeiro termo aqui, mais 2. E o restante, vamos repetir, mais 2 raiz de 2. E agora nós vamos reduzir os termos semelhantes nessa nossa expressão aqui. Esses dois termos semelhantes aqui, eles podem ser somados. Ó. O raiz de 2 e o 2 raiz de 2. Nós já vimos isso aqui no nosso canal em aulas anteriores aí. Então, ao somar 1 raiz de 2, porque esse número aqui, ele é 1 raiz de 2, tá bom? Com 2 raiz de 2, nós vamos ter como resultado 3 raiz de 2. E somando esses dois termos semelhantes aqui, ó, 2 mais 2, vamos ficar com 4. Portanto, o resultado aí da nossa expressão, 3 raiz de 2 mais 4. Próximo exemplo a ser resolvido, devemos multiplicar o número real 2 mais raiz de 3 pelo número real 1 mais raiz de 2. Mesmo procedimento, vamos aplicar aqui também a propriedade distributiva. Esse 2 aqui, que é o primeiro termo do nosso primeiro parênteses, vai multiplicar o número 1 e em seguida vai multiplicar o raiz de 2. Portanto, você deve escrever dessa forma, 2 vezes 1 mais 2 vezes raiz de 2. O radical raiz de 3 também vai multiplicar. Esse 1 também vai multiplicar esse raiz de 2, então você deve escrever da seguinte forma. Raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3 vezes a raiz de 2. E agora vamos efetuar as multiplicações. 2 vezes 1, isso dá 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, tá bom? Você não precisa fazer nada, é só escrever assim. Esse raiz de 3 vezes 1, você vai escrever apenas raiz de 3, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. E a raiz de 3 vezes raiz de 2, você pode escrever o produto dentro de um único radical, 3 vezes 2. Já vimos isso aqui no nosso canal. Na outra linha, 2 mais 2 raiz de 2. Vamos repetir aqui onde nós não podemos fazer nada, não podemos reduzir, ok? E esse último radical que você está vendo aqui, o raiz de 3 vezes 2, nós vamos escrever como raiz de 6. E aí, pessoal, acabou. A resposta é essa, não tem como você fazer nada, não tem termo semelhante. Você não pode somar radicais que não são semelhantes. Aqui, o raiz de 3 mais raiz de 6, você não pode efetuar essa adição, ok? Então, a resposta é 2 mais 2 raiz de 2, mais raiz de 3, mais raiz de 6. Desafio para você. O próximo exemplo aí, ó, dá um pause no vídeo, efetua aqui essa multiplicação, ó, 2 menos raiz de 2 por 1 mais raiz de 2. Vê se você consegue fazer. Eu espero que você tenha conseguido. Vamos lá, vamos resolver. Então, a primeira multiplicação, 2 vezes 1. Vamos escrever aqui, ó, 2 vezes 1. A segunda, 2 vezes raiz de 2. Então, você escreve dessa forma, 2 vezes raiz de 2. Não faça nada direto, tá bom? Faz passo a passo se você está errando ainda. Agora, o raiz de 2 vezes 1. E a nossa última multiplicação, o raiz de 2 pelo raiz de 2.
nós vamos escrever dessa forma, raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, você fazendo passo a passo, você não vai errar. Futuramente, depois que você já estiver dominando esse conteúdo, é claro que algumas operações você vai poder fazer direto, tá bom? Primeira multiplicação aqui, 2 vezes 1, isso vai dar 2. Segunda, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Você tem 1 raiz de 2, multiplica por 2, dá 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, isso também dá raiz de 2. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, você escreve como raiz de 2 vezes 2. Dessa forma aí. Espero que a sua segunda linha tenha ficado correta. E agora nós vamos repetir todo mundo aqui. 2 mais 2 raiz de 2, mais raiz de 2. E aqui nós vamos escrever a raiz quadrada de 4. É possível aplicar a segunda propriedade aqui? Ó? É possível. Esse raiz de 2 vezes raiz de 2, se você preferir escrever raiz quadrada de 2 ao quadrado, também pode. Você pode aplicar propriedade, tem várias maneiras de você resolver. Olha que interessante, tá vendo? O radical aqui, ó, o índice do radical é igual ao nosso expoente, nós podemos aqui, ó, dar aquele cortezinho e cancelar, tá bom? Então você pode utilizar as propriedades dos radicais. Bom, então, na próxima linha vamos ficar com 2 mais 2 raiz de 2, mais 1 raiz de 2, mais 2. Para finalizar a nossa expressão aí, a nossa multiplicação com esses números reais, vamos reduzir os termos semelhantes. Então, esse 2 que você está vendo aqui, ele pode ser reduzido com esse outro 2 aqui. Então, vamos obter 4. E esse 2 raiz de 2, você pode reduzir com esse 1 raiz de 2. Ao somar 2 raiz de 2 com 1 raiz de 2, o resultado é 3 raiz de 2. E com isso, nós concluímos aí o nosso exercício. Então, a resposta 4 mais 3 raiz de 2. Eu espero que você tenha gostado. Não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima aula.